Vambora, e hoje eu vou responder a pergunta da Isa Benevides, e ela diz assim: Evandro, tudo bem? Faz tempo que eu tomo coragem de conversar com você. Eu sempre vejo seus vídeos e como isso me motiva, mas eu queria saber sobre vergonha e timidez. Eu travo ao falar em público, tu sabe se tem alguma técnica? E eu tenho que falar em público toda terça-feira para um grupo de pessoas que eu sou líder. Isso mesmo, uma líder que não consegue falar. Isa, vambora. Tu não tá sozinha nessa, muita gente passa por isso e eu vou te ajudar aqui agora com o que eu puder dentro desse vídeo, beleza? Então, dane-se o tempo do vídeo, porque o que me interessa é conseguir te passar o máximo que eu puder em vídeo. Por que eu te digo isso? Existem algumas, praticamente 4 bloqueadores psicológicos: aceitação de passado, valores, medos e crenças. Não consigo entrar nisso agora, eu consigo entrar nisso em treinamentos maiores que eu ministro. E talvez eu faça alguns treinamentos, eu não sei quando que tu está vendo esse vídeo, mas eu faço alguns treinamentos onde eu cobro apenas 1 quilo de alimento para entrar, de inteligência emocional de alto impacto, e lá tu vai ter muitas respostas. Então te sugiro aí, porque muita gente consegue entender o medo de falar em público e perde depois desse tipo de treinamento, beleza? Mas em vídeo, o que eu consigo te ajudar? Primeiro, te explicar o que acontece contigo, certo? Nós evoluímos muito desde a Era das Cavernas, mas o nosso cérebro, basicamente, ele evoluiu pouco e ele tem muito, ele traz muito daquela época. Então a neurociência explica que quando nós éramos da Era das Cavernas e a gente tinha que sair das cavernas, a gente sabia que podíamos ser atacados por tigres, por leões, por hienas a qualquer momento. Então nós estávamos sob alta tensão. E o teu corpo, quando está em alta tensão, ele se prepara para 2 coisas: ou para fuga ou para luta, certo? E o que acontece? Qual é a relação que isso tem com falar em público? Quando a gente vai falar em público, a sensação que a gente tem é que nós vamos ser atacados por tigres, leões, hienas, e que as pessoas vão nos atacar, estão nos julgando, estão querendo que a gente vá mal. E isso faz com que as nossas mãos tremam, as pernas fiquem bambas, as mãos fiquem suadas. Por quê? É o teu cérebro mandando mensagens de que tu pode morrer e que tu tem que ou lutar ou correr. Por isso, fugir. Por isso que as tuas extremidades respondem tudo que o teu peito está sentindo à flor da pele, certo? Bom, o que eu preciso te dizer? Tem alguns pressupostos para falar em público. O primeiro deles é: o pessoal tá torcendo que tu vá bem, certo? Ninguém vai te ouvir falar por 15, 20 minutos ou 1 hora ou 2 e torcer para que tu vá mal, porque essa pessoa respeita o seu próprio tempo. Então, tipo assim, se eu vou ficar 1 hora te ouvindo, cara, eu quero realmente que tu vá bem, que a minha hora vale a pena. Isso ajuda muito. Por quê? Porque tu sabe que a pessoa tá torcendo por ti. Isso é um ponto, tá? O segundo ponto que eu posso te trazer é uma técnica de programação neurolinguística que tu pode usar rápido assim. Antes de entrar no palco, tu imagina que toda aquela plateia ou que aquela equipe, eles estão todos pelados. Evandro, como assim? É sério, fecha os olhos e imagina, cara, eu vou entrar ali e vai estar todo mundo pelado. Quando tu entrar e imaginar todo mundo pelado, o teu semblante já muda, tu começa a rir, tu começa a te divertir com a coisa. E aí eu te pergunto, quem que tem que estar com vergonha agora? Eles que estão pelados ou tu que vai passar alguma coisa? Imagina que toda a plateia está te devendo dinheiro. Isso faz com que tu entre num estado emocional diferenciado para tu conseguir vencer aquilo. Lógico, isso são técnicas que tu pode usar. Existem bloqueios maiores que daí precisam de treinamentos maiores, como por exemplo esse de 1 quilo de alimento que eu ministro, ou então até mesmo um HTR, um treinamento de imersão onde lá a gente resolve várias coisas. Vou te explicar uma pessoa um dia que me disse que tinha medo de falar em público e não sabia por quê. Numa conversa com ela, eu pude perceber que um dia, dentro de um bar de bairro, ela pegou um chocolatinho e botou no bolso. Era uma criança, não fez por maldade, não sabia o que estava fazendo. E o pai dessa criança chamou ela na frente de todo mundo do bar, pediu para ela tirar o chocolate do bolso e deu um tapa na mão dessa pessoa. Beleza, ensinou o filho que não deve roubar, tudo bem, show de bola. Mas existem alguns efeitos colaterais disso. Essa pessoa tem problema de falar em público. Por quê? Porque naquele momento ele aprendeu que quando ele está em evidência, algo ruim acontece. Criou-se uma crença, certo? Então, tipo assim, é muito louco as grandes possibilidades que fazem com que tenhamos medo de falar em público. Inclusive a revista Sunday Times fez uma pesquisa
e pôde constatar que o maior medo do ser humano é falar em público, maior até mesmo que o medo da morte. Isso quer dizer que dentro de um velório, se alguém pedir um discurso, a pessoa preferia estar no caixão do que está falando. Basicamente isso, o medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano, mais até do que o medo da morte, e isso tem muito a ver com a neurociência que eu te expliquei lá no começo, porque definitivamente a gente tem medo de morrer, porque a gente sabe que racionalmente não vamos morrer, mas o nosso cérebro não. Vambora? Espero que isso tenha te ajudado, conta comigo e eu te espero dentro de um treinamento gratuito ou até mesmo dentro do HTR, porque lá sim tu vai encontrar todas as tuas respostas e não vai precisar de uma simples técnica de ver todo mundo pelado ou todo mundo te devendo dinheiro para conseguir tirar o melhor que tu tem de dentro de ti, porque lá é incrível. Vambora? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.